obrigado, Excelência. Não havendo mais leituras a serem realizadas, passemos à fase de julgamento dos processos em pauta. Há pedido de sustentação oral para o processo 1435-2006, de relatoria do conselheiro Domingos Taufner, a quem passamos a palavra. Processo 1435/2006, prestação de contas anual exercício 2005. Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Responsável: Cláudio Humberto Vereza Lodi, Paulo Roberto Folheto, Robson de Souza Vailã, César Roberto Colnag, Alexandre Marcelo Coutinho, Reginaldo de Almeida. Trata-se de PCA e relatório de auditoria, exercício 2005, nos quais foram apontadas supostas irregularidades a todos os responsáveis acima citados. Todos os responsáveis foram citados e apresentaram justificativas, com exceção do deputado Robson Vailã. Inicialmente, relatarei de forma simplificada as irregularidades apontadas pela equipe técnica em face da mesa diretora responsável pelo período de 1º de janeiro de 2005 a 31 de janeiro do mesmo ano. De responsabilidade do senhor Cláudio Humberto Vereza Lodi, Paulo Roberto Folheto e Robson de Souza Vailã. As supostas irregularidades são as seguintes: 7.2.1.2 concessão de adicional de ancianidade para servidores que desfrutaram mais de 60 dias de licença para tratamento da própria saúde no período do decênio analisado. Foi apontado que alguns servidores da Assembleia Legislativa receberam adicional de ancianidade de forma indevida. 7.2.1.3 concessão indevida de ATS para servidores que ainda não completaram 5 anos de exercício. Ressarcimento de 11,96 VRTE. A equipe técnica aponta que 2 servidores, Maria Inês Loureiro e Ricardo Saleme, receberam de forma devida o ATS, sem que tivesse direito adquirido para tal. 7.2.1.5 pagamento de auxílio alimentação em pecúnia, sem a devida inclusão desses valores na base de cálculo da contribuição previdenciária e tributária. Artigo 28.1 da Lei 8.212/91. A área técnica informa que, a partir de 98, por meio da emenda constitucional 20, os servidores comissionados passaram a condição de segurados obrigatórios do RGPS, motivo pelo qual deveriam sofrer tributação para custear tal regime, tendo como base de cálculo o salário de contribuição. Apontando que foi excepcionada pela lei a parcela in natura recebida, de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, o que não inclui o pagamento em pecúnia do auxílio alimentação. Próxima, 7.2.1.6 pagamento de subsídios e vencimentos sem observante do teto remuneratório. Foi apontado que os seguintes deputados possuíam mais de um vínculo com a administração: Mariazinha Veloso Lucas, conselheira aposentada do Tribunal de Contas; Fátima Cuzzi, servidora aposentada da Assembleia Legislativa; Marco Gazani, coronel reformado da PM; José Esmeraldo, servidor aposentado da PMV; José Tasso, servidor público federal aposentado; Heraldo Musso, servidor público estadual aposentado; e Euclério Sampaio, servidor público estadual aposentado. Sendo todos aposentados, acumulavam o cargo de deputado estadual, em tese, seus vencimentos ultrapassavam o limite do teto remuneratório. Porém, a equipe técnica não quantificou os valores recebidos, pois dependiam de informações de outras fontes pagadoras. 7.2.1.7 ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias ao INSS do deputado José Tasso Oliveira Andrade, artigo 12, alínea J, Lei 8.2.1.2. Foi constatado que as contribuições devidas ao INSS, referentes ao subsídio do então deputado José Tasso Oliveira Andrade, não foram recolhidas. Próximo ponto. 7.2.1.8 pagamento do subsídio dos deputados estaduais acrescido diferença de 1%. Ressarcimento de 2.872 VRTE. Ofensa ao artigo 37 da Constituição Federal e 49, parágrafo 2º, 49 da Constituição Estadual do Espírito Santo. Devendo, nesse caso, ser observada a decisão preliminar solicitada no item 8.1.1.1, 8.1.2 e 8.1.3. Foi apurado que a Lei 7456/2003 fixou o subsídio mensal do deputado estadual a partir de sua posse. Será pago mensalmente no primeiro ano da legislatura e fixado em 9.540. A equipe técnica assevera que a fixação do subsídio nos termos como foi feito, além da observância do artigo 49 da Constituição Estadual, até então vigentes, também não atende ao disposto do artigo 37.10 da Constituição Federal, que determina que o subsídio que trata o artigo 39, parágrafo 4º, somente poderá ser fixado ou alterado por lei específica.
7.2.1.9. Despesa com pessoal. Inconsistências contábeis. 7.2.1.9.1. Lançamento indevido na conta 3.3.1.90.11.02. Vencimento de pessoal em comissão, de valores referentes à devolução de auxílio de alimentação, desconto por faltas injustificadas, pagamento de multa de trânsito e estorno de lançamentos indevidos no mês anterior. Vencimentos, ATS, 13º e outros, inobservância do plano de contas da portaria 163 do STN. A equipe técnica aponta que, ao proceder dessa forma contra os lançamentos contábeis relativos às retenções de verbas pagas indevidamente na folha de pagamento e ou por força de acerto de contas, foram estornadas indevidamente na conta vencimento do pessoal fixo, redundando em informações distorcidas quanto às despesas com pessoal e outras não relacionadas. 7.2.1.9.2. Lançamento indevido na conta de despesa corrente. Gratificação de ATS de auxílio maternidade, valor que é reembolsado pelo INSS. Inobservância do plano de contas instituído pela portaria 163 do STN. Observam que os valores ao auxílio maternidade, que são despesas deduzidas dos valores do guia de pagamento do INSS, foram lançados indevidamente como despesas correntes. Pessoal, esse procedimento redunda em informações distorcidas quanto às despesas com pessoal e despesas com a Previdência Social. Ao final, conclui pela irregularidade da PCA 2005, com a manutenção de todas as regularidades acima citadas, de responsabilidade da mesa diretora período de 1/1 de 2005 a 31/1 de 2005, deputados estaduais Cláudio Humberto Fereza Lodi, presidente, e Paulo Roberto Folleto, primeiro secretário, e Sr. Robson Valan, segundo secretário. Bem como se os mesmos sejam condenados à devolução erário, o correspondente a 2.873,96 VRTE, e ainda aplicação de multa aos responsáveis. A partir desse ponto, relatarei as irregularidades apontadas pela equipe técnica em face da mesa diretora, responsável pelo período de 1 de fevereiro de 2005 a 31 de 2 de 2005, cuja responsabilidade são César Roberto Colnag, Alexandre Marcelo Coutinho e Reginaldo de Almeida. 7.2.2.2. A ausência de procedimento licitatório. Foi constatado pela equipe técnica que foram feitas contratações de veículos de comunicação através de televisão, rádio, jornal e internet, sem o devido procedimento licitatório. 7.2.2.3. Convênio firmado sem finalidade pública. Foi apontado que a mesa da Assembleia assinou o convênio, tendo como objeto a cooperação mútua para o desenvolvimento em parceria de rotina de trabalho, cursos e pesquisas com a União Nacional dos Legislativos Estaduais. Este convênio instituiu uma contribuição anual de R$ 51.516. Porém, no processo de avaliação do convênio, o procurador legislativo, Dr. Alessio Josimar Favaro, emitiu parecer contrário à sua formulação. – 7.2.2.4. A ausência de procedimento administrativo para apuração do prejuízo ao erário. Constatou-se que a Assembleia Legislativa realizou licitação para contratação de firme de segurança. Para justificar a contratação, juntou alguns procedimentos sobre objetos furtados ou desaparecidos no prédio da Assembleia Legislativa. A equipe técnica ressaltou que a direção da Assembleia tomou ciência dos procedimentos administrativos efetivados. Porém, apesar de ter sido demonstrada a ocorrência de desfalque ou desvio de bens públicos, a equipe não encontrou nenhum processo de tomada de contas visando identificar o responsável e quantificar o dano. 7.2.2.5. Concessão de adicional de auxiliaridade de servidores que desfrutaram mais de 60 dias para tratamento de própria saúde ou no período de decreto de destino analisado. Foi constatado que alguns servidores receberam adicional de auxiliaridade de forma indevida. 7.2.2.6. Concessão de adicional de auxiliaridade utilizando-se a períodos interrompidos para compor o decênio. Ressarcimento de 144,85 VRTE. Foi apurado que a Assembleia Legislativa concedeu adicional de auxiliaridade à servidora Maria Ângela, considerando-se indevidamente períodos interrompidos. 7.2.2.7. Concessão de ATS para servidores que ainda não tinham completado 5 anos de exercício. Referente servidora Maria Inês Loureiro. Devolução de 70,84 VRTE.
Concessão de ATS a servidor com base na legislação revogada. Ressarcimento de 820,08 VRTE. Apurou-se que a servidora Maria Ângela Tones Rosenberg foi nomeada para exercer cargo de assistente legislativo em 7 de dezembro de 93 e foi exonerada em 6 de 1 de 97. Posteriormente, em 14 de janeiro de 97, foi nomeada para exercer o cargo de assistente legislativo. Tomou posse e exerceu e entrou no exercício a partir de 31 de 1 de 97, estabelecendo novo vínculo com o serviço público. Assim, no cálculo de ATS para a servidora, não poderá ser observado o disposto na Lei Complementar 128/98, que prevê uma regra de transição para o cálculo do percentual de ATS para todos os servidores que ingressaram no poder público até 8 de 1 de 97. O cálculo deverá ser feito com base na Lei Complementar 92/96, que estipula a concessão de 5% da ATS a cada 5 anos de efetivo exercício. Pagamento indevido de ATS é a subsidiariedade devido à aposentadoria do servidor pelo RGPS. Foi apontado que o servidor José de Souza Huguim aposentou-se pelo RGPS a partir de 3 de fevereiro de 2005 e continua exercendo o cargo como funcionário na Assembleia Legislativa. Entendendo, a Assembleia não observou o artigo 64 da Lei Complementar 46/94, que afirma que a aposentadoria é causa de vacância do cargo. 7.2.2.10. Pagamento da suplementação em pecúnia sem devida inclusão desses valores na base de cálculo da contribuição previdenciária e tributária. Essa irregularidade já foi relatada no gestor anterior, e é mesmo assunto. 7.2.2.11. Despesa com pessoal e inconsistências contábeis. 7.2.2.11.1. Lançamento indevido numa conta, vencimento de pessoal em comissão de valores referentes à devolução de auxílio à alimentação, desconto por faltas injustificadas, pagamento de multas de trânsito e lançamentos indevidos no mês anterior. Vencimentos da TS desse 13º salário. 7.2.2.11.2. Lançamento indevido de salário família na conta de despesas correntes, outros direitos e vantagens. Valor esse que é reembolsado pelo INSS. Valores relativos ao salário família, que são despesas reduzidas dos valores de guia de pagamento de INSS, foram lançados indevidamente como despesas correntes da Assembleia. 7.2.2.11.3. Lançamento indevido da devolução 13º recebida maior na rubrica 3319enta.11.0. Apurou-se lançamentos contábeis relativos às retenções de verbas pagas indevidamente da folha de pagamento ou por força de acerto de contas foram estornadas indevidamente na conta 3.3.1.9.11.01, vencimento de pessoal fixo, que redunda em informações distorcidas quanto às despesas com pessoal e outras não relacionadas. 7.2.2.12. Concessão indevida de diárias a deputado para fazer despesas de viagem ao interior do Estado. Ressarcimento de 291,70 VRTE. Artigo 7º, parágrafo 3º, artigo 915, que veda a concessão de diárias a deputados estaduais em seus deslocamentos pelo interior do Espírito Santo. 7.2.2.13. Concessão de diárias e passagem aéreas para viagens e pagamento de despesas não classificadas como de interesse público ou de representação parlamentar. Ressarcimento de 1.091,61 VRTE. 7.2.2.14. Concessão de diárias incluindo o final da semana, sábado e domingo, sem justificativo de necessidade. Ressarcimento de 1.444,2 VRTE. Dos processos diários analisados, a equipe técnica apurou que 35 refere-se a viagens realizadas em que incluíam sábados e domingos, períodos nos quais não há atividade na Assembleia Legislativa. 7.2.2.15. Pagamento de diárias feito posteriormente à realização da viagem, sem justificativa de caráter emergencial da viagem. 7.2.2.16. Processo com pendente de regularização relativo à devolução de importância concedida maior e pelo retorno antecipado de servidor. 7.2.2.17. Pagamento de subsídio de vencimento sem observância do teto de remuneração pelos servidores já falados no relativo ao gestor anterior. 7.2.2.18. Ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias do INSS do deputado José Tasso de Oliveira Andrade. 7.2.2.19. Pagamento de subsídios de deputados estaduais acrescido diferença de 1%, indevida. Ressarcimento de 21.214,40 VRTE.
7.2.2.20, pagamento de 13º subsídio a deputados estaduais, ressarcimento de 187.272,55 VRTE. Infringência possível ao artigo 39, parágrafo 4 da Constituição Federal de 88. Artigo 7.2.2.21, antecipação de pagamento do 13º subsídio para alguns parlamentares. 7.2.2.22, ausente rotinas controle interno para aferição da presença de deputados em plenário e consequente desconto em folha de pagamento. 7.2.2.23, ausência de descontos por faltas não justificadas em folha de pagamento. 7.2.2.24, pagamento de subsídio integrais a deputado em licença sem vencimentos, não sendo constatada devolução posterior. Ao final, foi concluída pela irregularidade da PCA 2005, de responsabilidade da mesa diretora, no período de 1º de fevereiro de 2005 a 31 de dezembro de 2005, composta pelos deputados estaduais César Colnago, Alexandre Marcelo Coutinho Santos, primeiro secretário, e Reginaldo de Almeida, segundo secretário. É o relatório. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, tendo em vista o pedido de sustentação oral. Convido o representante legal para, no prazo de 15 minutos, podendo ser prorrogado por mais 15, proceder à devida sustentação nos termos do artigo 327, parágrafo 2º do Regimento Interno. Senhores conselheiros, ilustres representantes do Ministério Público, servidores, colegas, jurisdicionados, demais presentes, uma boa tarde a todos. Com licença, deixa eu aproximar um pouquinho mais. Bom, antes de mais nada, não posso deixar de parabenizar os atletas da casa pelo resultado, né? E por que não aqueles que não tiveram tanto êxito, mas que tiveram a iniciativa de participar do evento, né? Merecem também ser parabenizados. Conforme isso já foi destacado por ocasião da leitura do relatório, os autos tratam da prestação de contas anual da Assembleia Legislativa relativa ao exercício de 2005, mais especificamente quanto aos horas recorrentes do período de gestão compreendido entre 1º de janeiro de 2005 e 31 de janeiro de 2005. Após a apresentação das justificativas iniciais, estas foram apreciadas pela Instrução Técnica número 6349/2009, que, em linhas gerais, acolheu apenas 2 das 10 justificativas apresentadas pelos recorrentes, opinando, assim, pela irregularidade das contas relativas ao exercício em questão. Com devido respeito à equipe técnica, entendo que ela se equivocou na sua apreciação, na medida em que desconsiderou por completo o cenário jurídico daquela época. As manifestações jurisprudenciais daquela ocasião, inclusive as manifestações jurisprudenciais que serviram de fundamento para as decisões tomadas por aquela gestão. A instrução técnica veio à tona em 2009, e não atentou para o detalhe de que os fatos ocorreram em 2005, que, obviamente, o enfrentamento dessas questões que se apresentaram à mesa diretora se deram com base no cenário jurídico interpretativo daquela época. E esse cenário, é importante que se diga, não contava com qualquer posicionamento jurisprudencial ou doutrinário solidificado em sentido diverso da postura adotada pelos auditados. Muito pelo contrário, as questões postas à mesa diretora na época foram enfrentadas à luz dos julgados que vieram à tona naquela ocasião. De forma que, para que se faça justiça, esse cenário não pode ser desprezado. Em outras palavras, o que se imputa aos recorrentes é a adoção de uma interpretação que trilha uma vertente diferenciada daquela adotada pela área técnica, mas que é inegavelmente pertinente e avalizada por importantes decisões judiciais e ensinamentos doutrinários, de forma que não se pode imputar aos recorrentes a prática de qualquer ato doloso, tampouco que tenha culminado com qualquer espécie de favorecimento pessoal, seja político ou financeiro. Diante desse cenário, fica muito claro que não houve qualquer espécie de irregularidade. E analisando pontualmente as supostas irregularidades, fica ainda mais claro que a conduta dos recorrentes sempre foi revestida de legalidade, razoabilidade e, sobretudo, de boa-fé. O primeiro item abordado pela área técnica é o item 7.2.1.2, que trata da concessão do adicional de assiduidade para servidores que desfrutaram de mais de 60 dias de licença para tratamento da própria saúde, em inobservância ao inciso 4 do artigo 109 da Lei Complementar 46.
Inicialmente, eu não posso deixar de destacar que o adicional de assiduidade foi alvo de regramento distinto com o passar dos anos, iniciando-se pela Lei Complementar número 3.200, de 22/2/78, que previa a interrupção da contagem do período aquisitivo de concessão do adicional por conta de gozo de licença médica superior a 100 dias. Passando pela redação original da Lei Complementar 46, que previa hipótese de suspensão da contagem de prazo em caso de licença médica, independente do número de licenças, culminando com a redação atual da Lei Complementar 46, que prevê a interrupção da contagem do prazo na hipótese de gozo de licença médica por período superior a 60 dias. E é exatamente por conta dessas mudanças acerca do regramento dessa matéria que eclode a divergência entre a conduta adotada pelos auditados e aquela que é defendida pela instrução técnica. Segundo a área técnica, a contagem do decênio e dos dias fruídos em licença médica para fins de concessão do adicional deveria ter ocorrido à luz da norma vigente ao tempo da concessão do benefício, interrompendo-se a contagem do prazo para aqueles que gozaram de licença médica superior a 60 dias, conforme a redação atual da Lei Complementar 46. Ocorre que essa metodologia, com devido respeito, fere o princípio tempus regit actum. Exatamente por isso que os recorrentes promoveram a contagem do decênio e das licenças médicas gozadas à luz da norma vigente ao tempo da fruição da licença e não da concessão do benefício. Essa postura, inclusive, encontrou arrimo em decisão proferida em 13/3/2000, nos autos do mandado de segurança impetrado pela servidora Maria Cristina Souza, e que garantiu à servidora o direito à concessão do adicional de assiduidade, apurado exatamente nesses moldes. Posteriormente, essa mesma interpretação adotada pela mesa diretora ora recorrente foi corroborada por uma decisão nos autos do mandado de segurança número 100050005758, de relatoria do desembargador Carlos Henrique Rios do Amaral, publicado em 16/10/2006, no qual se reconhece que realmente a contagem do prazo para fins do adicional de assiduidade deve respeitar o texto da norma em vigor ao tempo do gozo da licença médica e não da concessão do benefício. Portanto, a concessão do adicional de assiduidade pelos recorrentes não revelou qualquer ilegalidade. Muito pelo contrário, teve como pilar o precedente emanado do mandado de segurança 10097000966, sendo inclusive posteriormente avalizada pela decisão proferida no mandado de segurança 10050005758. Quanto ao item 7.2.1.3, trata da concessão supostamente indevida de adicional de tempo de serviço para servidores que não teriam completado 5 anos de efetivo exercício em inobservância ao artigo 106 da Lei Complementar 46. Em linhas gerais, a instrução técnica sustenta que os servidores Maria Inês Loureiro e Ricardo Saleme foram contemplados com um adicional de tempo de serviço antes mesmo de completarem o tempo exigido, que é de 5 anos. Ocorre que a instrução técnica desconsiderou o fato de que esses servidores mantiveram vínculos com a Assembleia Legislativa em 2 hipóteses distintas, que, uma vez somadas, atingiram o prazo de 5 anos necessário para a concessão do benefício. A desconsideração desses 2 vínculos contraria o direito adquirido desses servidores, já que o direito ao adicional surge da prestação do efetivo serviço público, em qualquer circunstância, e não do transcurso de um tempo relativo a um liame jurídico específico. Isso porque toda a força de trabalho despendida em prol da administração pública deve ser considerada para fins de concessão do adicional. Exatamente por isso que a Lei Complementar 46, o artigo 106 da Lei Complementar 46, não impõe que o efetivo exercício do serviço público seja ininterrupto, de forma que não caberia aos recorrentes criar um óbice à concessão do benefício que a própria lei não prevê. E sobre essa matéria, leciona ainda Eli Lopes Meirelles,
de que o adicional de tempo de serviço, abre aspas, é irretirável do funcionário, precisamente porque representa uma contraprestação do serviço já feito. É uma vantagem pessoal, um direito adquirido para o futuro. Sua conditio juris é apenas e tão somente o tempo de serviço já prestado, sem exigir qualquer outro requisito da função ou do servidor. Mais uma vez, fica claro que a suposta irregularidade decorre de uma divergência de interpretação da norma aplicável e que a conduta adotada pelos recorrentes é, de fato, a mais adequada. Já o item 7.2.1.5 trata do pagamento de auxílio alimentação em pecúnia sem a devida inclusão desses valores na base de cálculo da contribuição previdenciária, em suposta inobservância ao inciso 1º do artigo 28 da Lei 8.212. Segundo a equipe técnica, o tribunal, desse tribunal, em 16/12/2003, a mesa diretora promulgou a resolução 2152, alterando e revogando resoluções anteriores, prevendo o pagamento de auxílio alimentação em pecúnia, de forma que, uma vez pago dessa forma, o benefício passaria a integrar o salário de contribuição dos servidores, atraindo, assim, a incidência da contribuição previdenciária à luz do que disposto no inciso 1º do artigo 28 da Lei 8.212. Ocorre que o pagamento do auxílio alimentação por meio de moeda corrente remonta à Resolução 1820, de 25 de março de 1996, de forma que essa suposta irregularidade, destacada pela área técnica, veio à tona muito antes da gestão dos recorrentes, que, portanto, herdaram essa situação de administrações anteriores, como tantas outras irregularidades. Sugerindo a mesma linha, seguindo a mesma linha desde o início da gestão, os recorrentes e seus sucessores imediatos procuraram promover todas as correções e adequações necessárias, de maneira que foi remetido ao então conselheiro Valci José Ferreira de Souza o ofício GP número 47605, o qual solicitou manifestação por parte dessa corte acerca da forma correta de proceder nesse caso. Assim, esse tribunal emitiu um parecer destacando as medidas que haveriam de ser implementadas para solucionar essa singela impropriedade, as quais foram imediatamente atendidas, dentre elas a contratação de uma empresa de fornecimento de cartões eletrônicos para fim de auxílio alimentação. Portanto, os recorrentes tomaram ciência da situação, determinaram averiguações e levantamentos, fizeram consultas, inclusive a essa corte, e, enfim, na linha de orientação que foi tratada pela corte, promoveram todas as medidas necessárias, esperadas, o que, aliás, foi reconhecido no bojo do ITC 6349 de 2009. Assim, senhores conselheiros, as irregularidades herdadas de administrações passadas não podem ser colocadas na conta dos recorrentes, inclusive porque tomaram as medidas necessárias para promover as devidas correções. Além do mais, é evidente que suposta irregularidade não implicou em qualquer espécie de prejuízo aos cofres públicos, na medida em que, na pior das hipóteses, foi apenas frustrada uma transferência de recursos da administração para a própria administração, motivo pelo qual se requer o acolhimento desse particular também. Quanto ao item 7.2.1.6, quanto ao item 7.2.1.6, trata de pagamento de subsídios e vencimentos sem observância do teto e remuneração prevista para os agentes públicos, em suposta inobservância ao inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 41 de 2003. Segundo a área técnica, alguns deputados possuem mais de um vínculo com a administração, tendo recebido seus subsídios de deputado em conjunto com proventos de aposentadoria, em descumprimento ao teto remuneratório previsto na Emenda Constitucional 41. Em primeiro plano, é importante salientar que a Emenda 41 foi publicada em 2003, dezembro de 2003, razão pela qual é natural que, em janeiro de 2005, existissem inúmeras divergências interpretativas quanto a esse tema, e ainda dificuldades quanto à efetiva implementação desse limite remuneratório, os quais, aliás, persistem até o dia de hoje, tanto que o STF reconheceu a repercussão geral dessa matéria em 7/4/2011 e até hoje não se manifestou de forma definitiva.
Em outras palavras, em janeiro de 2005, existiam pouquíssimos julgados que pudessem servir de referência à aplicação da emenda 41. Diante desse contexto de incertezas quanto à aplicação do alcance da emenda 41, veio à tona a decisão liminar da Lavra do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, proferida nos autos do mandado de segurança impetrado em 2004 pela então deputada Fátima Couze. Decisão essa que reconheceu que o teto remuneratório previsto na emenda 41 feria o direito adquirido à irredutibilidade salarial daqueles que já haviam ingressado no serviço público. Portanto, a conduta dos recorrentes encontrou fundamento em decisão do Tribunal de Justiça desse Estado, razão pela qual não se pode cogitar irregularidade, inclusive porque os gestores não poderiam ir de encontro ao teor dessa decisão, que tratou especificamente dessa matéria. Não se trata de uma decisão em caso similar, é uma decisão que trata especificamente desse caso. Além do mais, existiam à época, e ainda existem controvérsias, se, na hipótese de cumulação de proventos de aposentadoria e remuneração pela ocupação de cargo eletivo, o teto previsto na emenda 41 se aplica ao somatório dos vencimentos ou se isoladamente, assim como remanescem dúvidas de qual seria o modus operandi e de quem seria a responsabilidade de efetivamente implementar essa limitação. Isso porque, como eu já disse, não existe normatização se deve haver desconto em caso de cumulatividade ou mesmo sobre a forma e parâmetros para implementar esse desconto. O que, aliás, foi reconhecido pela equipe técnica desse tribunal. Eu vou pedir licença para ler um pequeno trecho da instrução técnica. Abre aspas. Necessário ainda definição com eficácia nacional de como proceder à realização da redução dos excessos que forem identificados em cada uma das unidades da federação, como o abatimento do valor total do excesso da retribuição em um dos cargos ou proporcionalmente na remuneração dos dois cargos acumulados, e também da indicação sobre qual unidade da federação deverá proceder ao abate-teto, a redução dos excessos que, porventura, foram detectados quando os agentes tiveram vínculos com mais de uma pessoa política. Portanto, senhores conselheiros, o reconhecimento quanto à ausência de parâmetros mínimos para se proceder o que se chama de abate-teto é o que basta para concluir que os recorrentes não promoveram qualquer espécie de irregularidade. Inclusive, no âmbito do Tribunal de Contas da União, o Ministério Público, representado pelo Procurador-Geral Dr. Lucas Rocha Furtado, a pedido do relator do processo TC 023986, emitiu um parecer onde aponta a necessidade de a elaboração de uma lei regulamentadora. Já o STF, nos autos do processo 319269, decidiu pela análise isolada das remunerações percebidas para fim de aferição do teto remuneratório. Seguindo a mesma linha, em 2006, o CNJ editou a resolução número 13, que afastou a limitação do teto aos magistrados que acumulavam funções eleitorais ou cargos de magistério. Portanto, as conclusões adotadas pela área técnica desagam em uma seara altamente nebulosa, onde ainda não se tem decisões definitivas, muito menos legislação a ser seguida, sobretudo quanto à metodologia e responsabilidade pela eventual limitação remuneratória. Por conta dessas controvérsias que pairam sobre o tema, a ausência de regramento procedimental e pela ausência de informações acerca das remunerações percebidas em razão de outros vínculos, os recorrentes não tiveram a menor condição de aplicar qualquer espécie de limitação à remuneração dos servidores. Já o item 7.2.2.7 trata da ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias do deputado José Tasso de Oliveira Andrade, em inobservância ao que determina a linha J do artigo 12 da Lei 8.212. Ocorre que a linha J possui um texto idêntico da linha H, e que teve a sua inconstitucionalidade reconhecida pelo STF e a sua vigência suspensa pela resolução número 26/2005 do Senado Federal. O STF pacificou o entendimento que os agentes políticos não se enquadram no conceito trabalhador, previsto na redação originária do artigo 1952 da Constituição Federal, e que a previsão de contribuição previdenciária, em tal hipótese, trata de nova fonte de custeio da Seguridade Social, razão pela qual dependia de edição de lei complementar para sua instituição.
Seguindo a mesma linha, o então ministro Carlos Veloso também se manifestou pela necessidade de edição de lei complementar para regular essa matéria. Portanto, por ter exatamente o mesmo texto, as razões que levaram ao reconhecimento da inconstitucionalidade da linha H também se aplicam à linha J, especialmente porque a linha J foi introduzida no ordenamento jurídico por meio da Lei 10.887 de 2004, que também não ostenta o caráter de lei complementar. Diante da manifesta inconstitucionalidade da norma, inclusive reconhecida no âmbito da STF e do próprio Senado Federal, de forma alguma os recorrentes poderiam ter aplicado a linha J sob pena de uma ofensa aos princípios da razoabilidade, moralidade e também, por que não dizer, da boa-fé. Não bastasse isso, é importante destacar também que o ex-deputado José Tasso fora vinculado ao extinto IPDR, Instituto de Previdência dos Deputados Estaduais, com um regime próprio de previdência. Apesar do Instituto ter sido extinto por meio da Lei 4.541 de agosto de 91, essa norma garantiu expressamente a preservação dos direitos e vantagens dos filiados ao Instituto, inclusive a manutenção do seu vínculo ao regime próprio de previdência, o que excluiria o referido parlamentar da hipótese prevista na linha J do artigo 12 da Lei 8.212. Portanto, senhores conselheiros, fica muito claro que não houve qualquer irregularidade na conduta adotada pelos recorrentes, na medida em que foi pautada em precedente do STF e também na Resolução 26 de 2005 do Senado Federal. Por fim, o item 7.2.1.8 trata do pagamento dos subsídios dos deputados estaduais acrescidos de diferença de 1%. Em linhas gerais, sustenta a área técnica que os recorrentes promoveram a majoração dos salários dos deputados estaduais com arrimo de dispositivo constitucional. Mais especificamente, os artigos 1º e 2º da Lei 7.456 de 2013. O artigo 1º, em razão da vinculação com a remuneração dos deputados federais, o que inclusive foi reconhecido pelo STF na ação direta de inconstitucionalidade 3461, ao passo que o artigo 2º, supostamente por ofender o princípio da anterioridade previsto na então redação do parágrafo 2º, artigo 49, e no inciso 24, artigo 56 da Constituição Estadual. Em primeiro lugar, é importante que se diga que em janeiro de 2005, época da gestão, não havia qualquer decisão judicial que apontasse a inconstitucionalidade dessa norma e que assim pudesse justificar uma eventual recusa dos recorrentes e aplicar o aumento previsto na Lei 7.456. O artigo 1º da Lei 7.456/2003 teve a sua vigência e eficácia suspensa por liminar deferida pelo STF somente em 28 de 6 de 2006, ou seja, 1 ano e meio após a gestão dos recorrentes. No que tange ao artigo 2º, que trata propriamente da majoração dos subsídios dos deputados, ao contrário do que sustentado pela equipe técnica, teve a sua constitucionalidade reconhecida no âmbito do Tribunal de Justiça do Espírito Santo em agosto de 2012, nos autos da ação popular número 024 030 106 827. Inclusive, eu transcrevo nos memoriais a emenda dessa decisão. Portanto, os recorrentes agiram com acerto ao levarem a efeito um aumento remuneratório previsto no artigo 2º da Lei 7.456, seja porque na época não podiam, por conta própria, deixar de aplicar uma norma em vigor, seja porque, de fato, o aumento remuneratório previsto na norma não era inconstitucional, conforme foi reconhecido pelo próprio Tribunal de Justiça. Não bastassem essas questões, é importante também ressaltar que em 13 de dezembro de 2006 veio à tona a Lei Estadual 8.443, que alterou a Lei Estadual 7.456, prevendo que a partir do mês de janeiro de 2004 ficaria reajustado em 1% o valor dos subsídios parlamentares, emanando assim efeitos retroativos que, enfim, acabaram por sepultar uma eventual alegação de ilicitude quanto aos pagamentos realizados pelos recorrentes a título de reajuste remuneratório aos deputados. Inclusive, foi reconhecido no bojo da própria instituição técnica que, em razão dessa previsão contida na Lei 8.443, não houve efetivamente qualquer espécie de prejuízo aos cofres públicos.
Obviamente, não havendo ofensa ao bem jurídico tutelado, não há que se cogitar também em qualquer espécie de sanção, razão pela qual também imagino que seja acolhida a justificativa apresentada nesse particular. Em suma, fica evidente que todos os atos praticados pelos recorrentes tiveram fundamento na melhor interpretação aplicável à espécie e, mais ainda, importantes precedentes judiciais e doutrinários que vieram à tona naquela ocasião, o que não se pode desconsiderar, repito, nós estamos falando de uma gestão de 2005, e as decisões de gestão foram tomadas com base naquele cenário jurídico de 2005. E a instrução técnica ela é de 2009. A visão é uma visão completamente diferente. Portanto, eu requeiro ao ilustre relator que defira juntado aos autos memoriais ora apresentados e que essa corte, diante do que exposto, aprove sem ressalvas as contas apresentadas pelos recorrentes. Agradeço muito pela atenção. Uma boa tarde a todos. Concluída a sustentação oral, ainda existe pedido de sustentação oral de outro gestor no mesmo processo. Então eu convido o responsável ou seu representante legal para proceder de igual forma pelo prazo de 15 minutos, podendo ser prorrogado por mais 15, nos termos do artigo 327, parágrafo 2º do Regimento Interno. Boa tarde a todos. Queria inicialmente cumprimentar o digníssimo conselheiro e presidente dessa corte, Dr. Carlos Rana, os conselheiros Sérgio Budibe, José Antônio Pimentel, Domingos Taufman, relator desse processo, Rodrigo Chamon, Sérgio Borges, João Luiz Cota Lovati, também os auditores a Márcia Jacob Freitas, Eduardo Pérez e o representante aqui do Ministério Público de Contas, o Dr. Heron Carlos de Oliveira. Queria cumprimentar todos os servidores e parabenizar a disputa e a colocação do tribunal. Processo de número 1435/2006. Compareço hoje a esta corte para fazer minha defesa relativa à prestação de contas do exercício de 2005, quando integrei como presidente da Assembleia a mesa diretora do Poder Legislativo Estadual, juntamente com os deputados que aqui está presente o deputado Marcelo Santos, que comigo foi primeiro secretário, e Reginaldo Almeida, segundo secretário, que talvez chegue a tempo, mas teve um imprevisto, deve estar a caminho. Decorridos quase 9 anos da nossa posse, gostaria de primeiramente fazer uma breve colocação da situação em que recebemos aquele poder. Algumas medidas que adotamos, por fim, constatar os 6 itens que, na nossa avaliação, permanecem, de fato, impugnados na prestação de contas de 2005. Então, divido a minha fala em três blocos. Senhores conselheiros, assumi a presidência da Assembleia no início do 3º ano do primeiro mandato do ex-governador Paulo Artung. Nossa primeira iniciativa foi criar uma comissão integrada por servidores de minha confiança para realizar um diagnóstico de todos os setores da Casa para conhecer a real situação da Assembleia e, a partir daí, trabalhar no sentido de corrigir distorções identificadas. Apesar das medidas moralizadoras adotadas na gestão 2003-2004, do deputado Vereza, que aqui está, que foi, na verdade, o corte ético e fundamental naquele poder, o diagnóstico apontou situações ainda preocupantes. Quero destacar, e não faço isso com alegria, alguns pontos identificados na equipe da minha época de presidência. A estrutura organizacional formal da Assembleia era muito diferente da estrutura real de funcionamento da organização, além do baixo grau de normatização de procedimentos. Quadro de servidores envelhecidos, 11 anos sem realização de concurso e uma carência de pessoal efetivo qualificado. Esse é um dos problemas sérios da Assembleia. A ausência de critério de ingresso de servidores na folha de pagamento, considerando as etapas de nomeação, posse e exercício. Vencimento dos servidores congelados há 11 anos, o último em 94 no plano real. Sistema de ingresso público nas instalações da Assembleia sem qualquer controle, com constantes furtos de material de higiene e equipamentos bem pessoais. E até mesmo obras artísticas em exposição realizadas nas galerias da Casa. Concessão de auxílio alimentação
por fora da folha de pagamento, sem incidência de tributos federais e não enquadrados na forma do Programa de Alimentação do Trabalhador. Distribuição gratuita e informal de mais de 200 metros quadrados das instalações da Assembleia para diversas associações privadas, com liberação gratuita de telefone, móveis e equipamentos. Os veículos do Poder Legislativo eram descaracterizados e não havia controle do consumo de combustível da frota. Mas encontramos, senhores conselheiros, fatos, por assim dizer, pitorescos, que lamentavelmente aconteciam nas instalações daquele poder, tais como o Sindicato dos Servidores da Assembleia estava instalado dentro do setor de patrimônio daquela casa. Nas dependências da Assembleia funcionava um espaço nobre, um salão de beleza. No estacionamento da Assembleia identificamos um veículo que ocupava uma vaga de forma permanente e funcionava nos dias úteis como depósito e comercialização de sapatos femininos. Bens e serviços eram comprados, contratados fora das regras da 866 através de um mecanismo chamado empenho estimativo. De posse do diagnóstico elaborado pela nossa equipe, iniciamos o desafio de interromper o ciclo vicioso da politicagem e da instrumentalização dos poderes públicos em razão de interesses particulares herdados anos e anos de demandos e atentados aos valores republicanos que se inicia em 2003 com o corte da entrada do Vereza e depois com a minha sucessão. Com a estrutura viciada e montada para não haver mudanças, não foram poucos obstáculos encontrados. Assim, como apontamos o que encontramos de errado, queremos rapidamente relatar iniciativas que adotamos no período 5 e 6, visando a moralidade e a economicidade. Multas de trânsito. Todos os processos abertos para descontar multas de trânsito aplicadas aos condutores de veículos, oficiais e locados que estavam paralisados nos gabinetes, foram recolhidos pela direção-geral e encaminhados ao setor de folha de pagamento, para ressarcimento ao erário. Os números extraídos dos relatórios oficiais comprovam o que afirmamos. Se não, vejamos. No exercício 2002, a Assembleia descontou uma multa de R$ 147,76. No exercício 2003, uma multa de R$ 102,15. No exercício 2004, 25 multas no valor de R$ 2.205,32. No exercício 2005, um ano da nossa gestão, 98 multas no valor de R$ 9.145,51. E no último ano, 2006, 141 multas de trânsito no valor de R$ 14.524,22 centavos. Esses números foram extraídos dos relatórios oficiais que solicitamos ao setor de pagamento daquele poder, que estão fornecidos aí no nosso anexo que nós encaminhamos aos senhores hoje, que é o documento número 1. Sistema Integrado de Segurança. No ano 2005, licitamos através do pregão eletrônico 65/2005 a prestação do serviço de vigilância desarmada com utilização de equipamentos de segurança integrados nas instalações da Assembleia. O contrato foi firmado em janeiro de 2006, documento número 2 do anexo, que inclusive serviu de modelo para esse tribunal contratar serviços semelhantes. O sistema consistiu na instalação de 69 câmeras, 4 detectores de metais, 9 catacas eletrônicos e a contratação de 34 vigilantes e 4 supervisores. Com a adoção do sistema de segurança, as pessoas, ao ingressarem na Assembleia, passaram a ser fotografadas e cadastradas. Com as câmeras localizadas em áreas comuns e conectadas a uma central de vídeo 24 horas, cadastramento dos visitantes, instalação de detectores de metais e catacas eletrônicos em todos os acessos, inclusive na garagem, não foi mais registrado qualquer tipo de fruto dos bens patrimoniais. Declaração de bens dos deputados. Embora constando do regimento, somente em nossa gestão foi colocada em prática a publicação da declaração de bens dos deputados no Poder Legislativo. Em 2005, esta publicação ocupou mais de 200 páginas do Diário Oficial da Assembleia. Redução dos recessos parlamentares. Reduzimos, através da emenda constitucional número 1, de 90 dias para 55 dias. Fim do nepotismo. Uma das primeiras iniciativas da nossa administração na presidência da Assembleia foi cumprir a Constituição no seu artigo 32, se não me engano, no que diz respeito à proibição de contratar parentes deputados no Poder Estadual. Com essa medida, 16 parentes deputados e da diretoria foram exonerados. Concurso público. Após 11 anos sem realizar concurso público, fizeram uma seleção para 9 diferentes cargos na Assembleia, devidamente acompanhado e fiscalizado pela OAB, Ministério Público,
A organização não governamental Transparência Capixaba, Sindicato dos Jornalistas, além do Sindicato dos Servidores da Assembleia. Combate à corrupção. Atendendo ao pedido do Ministério Público da Receita, enviamos em julho de 2005 451 processos relativos à aquisição de bens imóveis, equipamentos, móveis, utensílios diversos, referente ao período de 99 e 2002. Neste mesmo ano, enviamos 4.643 processos da Receita Federal relativos à contratação de serviços de patrocínio, publicidade e propaganda referentes ao período 97 e 2003. Identificação dos veículos. No segundo ano do nosso mandato, todos os veículos que atendiam os gabinetes dos deputados foram identificados como os veículos oficiais. Por fim, senhores conselheiros, para não alongarmos, queremos apontar rapidamente outras realizações. O auxílio alimentação pago de forma inadequada aos servidores desde a sua criação passou a ser concedido na forma do Programa de Alimentação do Trabalhador. Fizemos licitação e o benefício passou a ser pago através do cartão eletrônico. Retiramos todas as entidades que ocupavam espaços públicos de maneira gratuita, informal e irregular nas instalações da Assembleia. Restabelecemos o reajuste salarial dos servidores após 11 anos com salários congelados. Aprovamos o Código de Ética e Conduta dos Servidores implantados em novembro de 2006. Melhorias físicas foram realizadas em praticamente todos os setores da casa, inclusive a espaço da televisão. Até o habite, senhores, até o habite do Palácio Anchieta, junto à Prefeitura de Vitória, foi obtido em nossa gestão, após 6 anos da inauguração da sede da Assembleia. Com relação ao processo ora sob análise de Vossa Excelência, importante ressaltar, aí passo a entrar especificamente sobre aquilo que chegou às nossas mãos, que dos 26 princípios de irregularidades apontadas, 8 já foram acatadas através da instrução técnica conclusiva 6349/2009. 10 foram acatadas pelo processo Tribunal de Contas 2667/2007 e outras 2 pelo Ministério Público de Contas, restando 6 itens na nossa avaliação. Antes, porém, é necessário frisar que no processo 2667/2007, relativo à prestação de contas do exercício 2006, foram detectados princípios de irregularidades semelhantes aos apontados nesse processo 1435 de 2006, que é o processo, no ano de 2005, tendo sido afastado 10 deles, conforme instrução técnica conclusiva 4343/2010, as folhas 410/524. Além desses 10 princípios de irregularidade afastados, o Ministério Público de Contas, as folhas 663 a 675 desse mesmo processo, acatou 2 outras justificativas quanto aos itens relativos à devolução indevida de valores descontados a título de contribuição previdenciária e à ausência de procedimento licitatório para contratações de veículos de divulgação de comunicação. Desta forma, verifica-se que dos 26 apontados, se Vossas Excelências adotarem os entendimentos contidos no processo 2667 de 2007, restariam apenas 6 itens, que após a análise detida dos elementos constantes nos autos, não se poderá chegar a outra conclusão, senão o acolhimento das justificativas apresentadas, que serão brevemente resumidas aqui. Agora, passo a entrar nos itens pendentes. Item 7224. Ausência de procedimento administrativo para apuração de prejuízo ao erário. Trata-se o presente item, senhores conselheiros, do furto de um videocassete e de um aparelho de DVD nas dependências do plenário Judite Leão Castelo, ocorrido no segundo semestre de 2005, ainda no primeiro ano da nossa gestão. Quando anteriormente falamos do quadro que encontramos na Assembleia, destacamos que o livre acesso ao público nas dependências ocasionaram à época diversos furtos. O controle de acesso dos servidores e visitantes às instalações da Assembleia, bem como a solução para a questão dos furtos dos bens patrimoniais que ocorriam, foram solucionados com a implantação do Sistema Integrado de Segurança para fazer segurança interna e externa da casa. Essa foi uma iniciativa e uma realização da nossa administração. Quando citamos a questão do Sindicato dos Servidores funcionando dentro de um setor administrativo da Assembleia, o fiz para mostrar o grau de informalidade que imperava. Mas não nos omitimos
separamos o sindicato do setor administrativo e, em seguida, retiramos das instalações da Assembleia todas as entidades que ocupavam o espaço daquele poder. Eram pessoas estranhas que entravam e saíam sem nenhum tipo de controle permanentemente, usando recurso público, como telefone, equipamentos e outros. Quanto ao furto de 2 equipamentos, foi aberto um processo administrativo, onde a assessoria militar, através dos oficiais da PM que atuavam na Assembleia, colheram depoimentos e tentaram de todas as formas identificar os responsáveis. Mas é evidente que os objetos de pequeno porte podiam ser facilmente furtados em bolsas e pastas em locais onde não existia qualquer mecanismo inibidor a essas práticas. Porque são centenas ou até milhares de pessoas que entram na Assembleia, dependendo do dia. Diante de todas as medidas moralizadoras que adotamos e contrariando interesses diversos, não é justo atribuir que houve, abre aspas, descaso da administração da coisa pública, no presente caso. Não posso atribuir como descaso, por exemplo, quando a polícia não consegue identificar a pessoa que assaltou uma residência. Em alguns casos, a polícia identifica e soluciona, mas não em todos os casos. Nós abrimos o processo, fizemos a investigação e não chegamos à conclusão quem foi que furtou. Senhores conselheiros, esclarecemos que no mesmo exercício que ocorreu o furto de 2 equipamentos que custam aproximadamente, à época, R$200, a mesa do biênio 2006-2007 devolveu ao Poder Executivo a quantia de 6 milhões que foram aplicadas na área da saúde, beneficiando milhares de capixabas. Como a mesa anterior também devolveu o recurso a partir do período de 2003. Item 2.2.14. Pagamento de diárias incluindo final de semana sem a devida justificativa da necessidade e pagamento de diárias posteriormente à realização da viagem sem a devida justificativa de caráter emergencial da viagem. Com relação ao pagamento de diárias, esclarecemos que logo no início do nosso mandato foram baixados 3 atos. O primeiro deles, 15 de abril de 2005, o ato 760, estabelecendo cotas para a realização de despesa de passagem aérea, concessão de diárias e ajuda de custo. Neste ato, deixamos claro que a concessão de passagem aérea, diárias e ajuda de custo somente poderia ocorrer quando a viagem se der em decorrência do interesse institucional ou missão oficial e após autorização do ordenador de despesa. Artigos 1º e 10º do ato 760. O segundo ato, 915, de 24 de maio de 2005, aperfeiçoa dispositivos de atos em vigor, dando ao sistema de cotas dos gabinetes parlamentares, bem como sobre despesas com diárias, com passagens aéreas, diárias e ajuda de custo, tornando mais rígido o controle sobre essas despesas. E o terceiro ato, o 1262, de 14 de julho de 2005, dispondo sobre despesa dos gabinetes parlamentares com material de expediente, telefonia móvel, selos, outros serviços de postagens, cópias repográficas, assinatura de periódicos, passagem aérea, diárias e ou ajuda de custo, utilização de veículos da Assembleia, limpeza geral de veículos, consumo de combustíveis e pagamento de franquia ou reparo de veículos locados. Portanto, logo no início da nossa gestão, baixamos 3 normativos, fechando todas as torneiras de gasto, mantendo rigoroso controle sobre despesas, principalmente aquelas vinculadas à cota máxima fixada para os gabinetes parlamentares. Quanto ao pagamento de diárias sem a devida justificativa da necessidade, esclarecemos que centenas de solicitações de diária foram indeferidas no biênio 2005 e 2006, amparados nos normativos que aprovamos no primeiro semestre do primeiro ano da nossa gestão. Em relação a alguns pagamentos de diária ocorridos após a realização da viagem, chamamos a atenção para os artigos 16 e 17 do ato 760, onde estabelece que, abre aspas, as indenizações de ajuda de custo serão pagas antecipadamente e que o servidor deverá requerer a indenização de ajuda de custo pelo afastamento com antecedência mínima de 6 dias úteis. Ora, ocorre, senhores conselheiros, que muitas vezes o parlamentar recebia convite para inaugurações, geralmente do executivo, porque o parlamentar vai atender o seu município, a sua base, 1 ou 2 dias antes do evento. Neste caso, tinha que abrir processo, qualificar o servidor, passar pela subdireção para instruir o mesmo e autorizar o pagamento. Nesses casos, era impossível fazer o crédito antecipado.
O certo, porém, é que não identificamos as concessões de diárias em desacordo com os atos da mesa diretora, já que todas as despesas com passagens aéreas, diárias e ajuda de custo estão amparados nos atos normativos da Casa. Os 3 atos citados anteriormente também compõem o anexo, o item 3, o documento 3 do anexo. Item 2, 7.2.2.22. Ausência de rotinas para aferição de presença dos deputados em plenário e consequente desconto em folhas de pagamento por ausências não justificadas. Ausência de desconto por faltas não justificadas em pagamentos. No primeiro ano da nossa gestão, o controle de frequência dos deputados foi feito, como há muitos anos, sempre por meio da chamada nominal no início dos trabalhos para verificação do quórum. Nova chamada era realizada quando solicitada por qualquer parlamentar, em especial para a votação de matéria. Os nomes e chamadas também eram transcritos nas atas e, posteriormente, lidas e aprovadas, sendo essa rotina herdada em vigor na Casa há anos, e não são poucos anos. Mas, senhores conselheiros, no segundo ano do nosso mandato, iniciamos a discussão sobre a precariedade de tal rotina e aprovamos no plenário a resolução 2.331, de 20 de setembro de 2006, que é o documento do anexo que eu trago 4, e o ato 2869, de 18 de outubro de 2006, documento número 5, determinando que, abre aspas, o deputado que deixar de comparecer de forma injustificada às sessões ordinárias terá descontado 1/30 do respectivo subsídio mensal, fecha aspas. Os referidos instrumentos determinam também a publicação da frequência mensal dos deputados no Diário do Poder Legislativo e disponibilização da informação no site daquele poder. O ato 2.689 determina ainda que nessas publicações constem o número de presenças, de licenças, de ausências justificadas e não justificadas à sessão ordinária realizada no respectivo período. Por conta dessa medida, foram publicados no Diário do Poder Legislativo nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2006 e janeiro de 2007, atos da diretoria da mesa diretora com todas as ausências justificadas e injustificadas a partir de setembro de 2006, inclusive destacando o nome do deputado. Cópia desses atos estão fornecendo a este tribunal no documento de número 6 do anexo. E seguindo o que determina esses normativos, descontamos do subsídio dos deputados nas folhas de pagamento de outubro, novembro e dezembro de 2006 o valor de R$ 7.011,90, como pode ser comprovado também no relatório oficial expedido pela Diretoria de Recursos Humanos da Assembleia, cuja cópia estamos fornecendo a esse tribunal, documento 7. Estamos fornecendo ainda a cópia de declaração expedida pela coordenadora do setor de folha de pagamento da Assembleia, atestando que não constam nenhum registro de desconto a título de faltas injustificadas em folhas de pagamento dos parlamentares daquele poder no período 2002, 2003, 2004 e 2005, só a partir desse ato que nós aprovamos uma resolução naquela casa. No campo da ética, senhores conselheiros, essa foi uma das principais medidas da mesa diretora do biênio 2005-2006. Item 7.2.2.24. Pagamento de subsídios integrais a deputado de licença sem vencimentos, sendo possível a deglosa o montante de 4.310 VRTS, em observância do artigo 277. O relatório do Tribunal de Contas aponta supostas irregularidades cometidas pela mesa diretora quanto ao pagamento de 17 dias de subsídio do saudoso deputado Edson Vargas, em período que o mesmo esteve afastado em licença sem remuneração no ano de 2005. Antes de apresentar nossa defesa em relação à suposta irregularidade imputada na mesa diretora, esclarecemos que no período 2004 a 2006, nós, na condição de deputado e também presidente daquele poder, tiramos 4 licenças sem remuneração. Um dos afastamentos, mais precisamente, o primeiro, no período de 2 de setembro a 31 de outubro de 2004, tomei a iniciativa de abrir o processo número 044475-0.
e devolver aos cofres públicos a quantia de R$ 7.136,19 através do cheque número 004261, relativo ao mês de setembro de 2004, porque não havia sido descontado dos meus vencimentos. Cópia integral do referido processo está sendo juntado como anexo a essa defesa, juntamente com os demais pedidos de afastamento, além das fichas financeiras de 2004 e 2006, onde fica comprovado que em todos os afastamentos houve cortes dos salários. Na verdade, eu tenho certeza, eu pedi licença, certeza, o Vereza expediu um ato e o setor lá embaixo me pagou. Eu fui ao banco e devolvi. No caso anterior, que eu agora vou entrar, o nosso ato se estabelecia num determinado inciso e a funcionária pagou outro. Aliás, a deficiência de servidores qualificados naquela casa é só dizer que a maioria são comissionados. Agora é que os concursos estão acontecendo. Já no caso do deputado Edson, a mesa diretora concedeu, através do ato 952, em maio de 2005, licença sem vencimento. Este é o ato que eu assinei, na forma do artigo 295, inciso 3, da resolução 1691. O ato da mesa está correto e determinava o desconto do subsídio do deputado. Detectamos que, apesar do ato da mesa ter sido assinado corretamente, concedendo licença sem remuneração pelo período de 17 dias, a servidora do setor de folha de pagamento enquadrou o afastamento como licença para tratamento de saúde. Ou seja, ao invés de enquadrar o afastamento no inciso 3 do artigo 295, como determina o ato da mesa, ela enquadrou no inciso 2 do artigo 295, que se refere à licença para tratamento de saúde, gerando pagamento indevido. Somente conseguimos detectar essa falha porque requeremos agora, na Assembleia, cópia dos assentamentos funcionais do deputado, onde são registradas todas as ocorrências funcionais, como data de posse, afastamento, etc. Houve sim uma falha que acreditamos não ter sido cometido por má fé. Mas, se observado o bom senso, não se pode responsabilizar a mesa por um erro administrativo de uma servidora que não fez o lançamento correto de um código para desconto. Estamos juntando a presente cópia dos assentamentos funcionais do deputado Edson, ato 952 da mesa diretora, ficha financeira de 2005 e também o artigo 295 da resolução PGE 1691, documento 10 do anexo, de forma que este tribunal possa descaracterizar qualquer tipo de negligência ou omissão da mesa diretora nesse episódio, como consta no relatório. Juntamente com a presente defesa e os documentos citados, estamos fornecendo a esse tribunal uma cópia do termo de compromisso de ética, transparência e combate à corrupção, firmado com a ONG Transparência Capixaba em 19 de dezembro de 2003, o relatório de prestação de contas, onde comprovamos que na presidência da Assembleia procuramos cumprir os compromissos assumidos pouco mais de um ano antes de sermos eleitos para comandar o Poder Legislativo Estadual. Forneço também um exemplar do relatório do biênio 2005-2006, onde os senhores conselheiros poderão ter acesso a várias outras ações que adotamos como foco na gestão e no profissionalismo daquele poder. Assim, as informações expressadas, os novos documentos apresentados e também o registro de iniciativas importantes que marcaram a nossa gestão trazem a Vossa Excelência subsídios para que o deslinde das dúvidas e impugnações apresentadas pela equipe técnica desta Corte, pelo que requer, sejam as contas julgadas regulares nos termos do artigo 59, inciso 1 da Lei Complementar 3290. Da mesma forma, senhores conselheiros, com muito respeito, nos colocamos à disposição para novas informações, bem como para a juntada de novos documentos, se necessários, confiando no elevado espírito público de Vossas Excelências. Eu trouxe, aqui são os documentos em que nós, por fim, fomos até a Assembleia, com a ajuda dos técnicos, principalmente do João Pires, que estava conosco lá. Também quero passar as mãos depois do relator, o relatório de prestação de contas do compromisso de ética, transparência e combate à corrupção que fizemos no início, e também as mãos o relatório da Assembleia 2005-2006. É o que eu tinha que dizer e muito obrigado pela atenção. Uma boa tarde a todos os conselheiros. Eu devolvo a palavra ao relator. Senhor presidente, solicito que as notas taquigráficas, tanto de um defendente como de outro, sejam anexadas ao processo, bem como também a juntada dos documentos apresentados ao processo, para que devolva mesmo a área técnica para nova análise.
a área técnica, a Secretaria-Geral de Sessões, para cumprir a devida determinação do relator,